noite, ô glória! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando o vídeo de número 33, ok? Amados, nesse vídeo 33, nós vamos recordar ainda que rapidamente a questão que paira em muitas mentes, por que é que Deus não destruiu Satanás ao criar a humanidade? Ou por que criou o homem livre, ok? Amados, nós vimos que se Deus destruísse Satanás e seu bando de demônios, com a finalidade de poupar a criação humana da tentação, Deus poderia permitir uma situação constrangedora na mente dos demais seres angelicais que se mantiveram fiel ao Criador. Amados, Satanás é um inimigo declarado de Deus. Daí o nome diabo, ok? Então, destruí-lo poderia dar margem a dúvidas a respeito da sua capacidade de lidar com problemas, a respeito da sua própria soberania. Deus permitiu então que as coisas fluíssem como fluíram, rigorosamente para zelar pela sua justiça. Amados, Deus é extremamente zeloso por sua justiça. Jesus ensina que a justiça de Deus, ela tem que ser cumprida, ok? Você pode ver isso nos ensinos de Jesus, registra Mateus, no capítulo 3, no versículo 15. Quando Lúcifer tomou conhecimento do novo projeto, isto é, Deus ia iniciar um projeto de criar a humanidade, a revolta reacendeu na mente, no coração de Lúcifer. Porque é simples. Como era o projeto de Deus em criar o homem? Olha, o projeto de Deus em criar o homem era criá-lo à sua imagem e semelhança. E mais ainda, meus amados, predestinado a ser filho do Criador. Vocês estão observando que é exatamente o que Satanás queria? É exatamente o alvo de Satanás. Ele lutou tanto, pelejou tanto, acabou caindo, acabou sendo derrotado, porque ele tinha o desejo de ter a semelhança com Deus. Aí vem Deus e faz um projeto de criar o homem à sua imagem e semelhança e ainda destinado a ser filho de Deus. A ira acendeu dentro do coração de Satanás, dentro da mente de Satanás, e ele perdeu a estribeira, ok? Quando Deus decidiu criar a vida material, meus amados, vários eram os problemas que existiam naquele momento. Por exemplo, a revolta dos anjos caídos, especialmente os mais poderosos, ok? Na verdade, alguns anjos caídos eram e ainda são seres espirituais muito poderosos e ruins, revoltados. Portanto, eles se constituem uma ameaça para a humanidade. Outro problema é que a terra estava sem forma e vazia, imersa em trevas, coberta de água. E ainda mais, a ameaça de Satanás era uma realidade, ok? Então Deus teve que remodelar, reconstruir, refazer, reprogramar o ambiente aqui na terra para estabelecer a nova criação, ok? Quanto aos demônios, os mais revoltados, os mais poderosos, Deus colocou eles em prisões, onde eles se encontram presos até hoje. A finalidade disso é garantir a segurança da criação da humanidade. Pode-se ler sobre isso em Judas 6, ok? Amados, quanto à terra,
Deus a restaurou naquilo que conhecemos como 6 dias da criação, descritas no capítulo 1 de Gênesis. Quanto a Satanás, Deus permitiu que ele permanecesse livre, apesar das suas ameaças, porque Deus está acima de qualquer problema, situação, ameaça, revolta, rebeldia e coisas quaisquer que sejam. Em virtude de todo esse cenário, o preço da redenção foi então negociado antes da restauração da terra, antes da criação dos seres materiais, baseado na hipótese de que Satanás venceria e tomaria posse da segunda fase da criação. Na verdade, amados, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, exatamente pelo motivo de Lúcifer se declarar inimigo do homem, mesmo antes da criação. O ser humano foi criado para ser santo, irrepreensível diante de Deus e, sendo livre, manter-se fiel no relacionamento, na adoração e no culto ao seu Criador. A gente pode ler alguma coisa sobre isso em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6. Meus amados, vamos ler o versículo 4. Vamos ler o versículo 4. O versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui, Paulo está escrevendo a respeito de Deus, que escolheu a nós antes da própria criação, em relação à criação dos seres espirituais na primeira etapa. Então Paulo diz assim: ele nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, também em caridade. Ok, amados? Então, Deus nos elegeu antes da criação, de modo que nós sempre, o ser humano, sempre existiu no cenário da existência de Deus, mesmo sem a criação ter ocorrido. E, portanto, nos concedeu a nós, nesse novo projeto, aquilo que Lúcifer tanto almejou: a semelhança com o Criador, comunhão e domínio. Ok, meus amados? Maravilha! Gente, se por um acaso, lá durante a negociação, se por um acaso ocorrer a infidelidade por parte do homem, se por um acaso Satanás acabar convencendo o homem a se rebelar contra Deus, então estabeleceu-se o castigo que seria a morte. Meus amados, observe que nesse momento não existia morte. A morte não tinha existência ainda, ela estava no projeto. E como consequência, ninguém tinha entendimento sobre o que é a morte, porque ninguém havia morrido, mesmo porque a morte não existia. Mas havia um consenso a respeito do que seria a morte. E esse consenso ele se resumia no fato de, se alguém morrer, ele deixa de existir. Se alguém morrer, ele põe ponto final na sua existência. A morte seria algo como se fosse um ponto final na existência. Ok? Amados, ao estabelecer a morte como salário do pecado, como recompensa da infidelidade, Satanás viu a grande chance de se vingar de Jesus. Ok? Olha, precisamos recordar, ninguém sabia o que era exatamente a morte, nem a realidade do que ela poderia significar. Tinha-se uma vaga ideia de que seria uma espécie de fim, uma espécie de final, uma espécie de encerramento, coisa assim. Então Satanás já maquinou o fim de Jesus, o encerramento da existência de Jesus.
procurando fazer com que ele passasse pela morte. Ok? Então foi assim. Satanás procurou estabelecer um preço de modo a sair vitorioso qualquer que fosse a circunstância. O preço seria impagável. E sendo impagável, ele manteria a posse e sairia vencedor. Ok? Mas caso fosse pago, Deus é Deus, né? Nesse caso, Satanás iria se vingar de Jesus, conduzindo-o à morte. Assunto do nosso próximo vídeo. Ok, amados? Fiquem todos na paz. Deixa seu like, ok? Inscreva-se no nosso canal. Busque divulgar o canal para suas famílias, para seus conhecidos, na sua igreja. Fale sobre o nosso canal. Diga o valor que tem esse canal no tocante ao ensino, ok? Temos aqui seminários da escatologia, temos aqui seminários do Salmo 23, temos aqui seminário os 10 requisitos, se alguém quiser ir para o céu, temos esse seminário redentor, temos o seminário da redenção e temos tanta coisa, inclusive palestras médicas. Vamos tirar proveito disso, gente. Vamos tirar proveito disso, porque nós não sabemos o tempo que isso aí vai ficar disponível para todos. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus.